Incentivos à oração. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Salmo capítulo 81, versículo 10. O versículo anterior nos convida a nos afastar de qualquer Deus estranho. Não haverá Deus estranho em você, nem adorará nenhum Deus estranho. A idolatria é o pecado natural do homem. Cobre uma superfície muito grande do reino do pecado e está sempre surgindo de uma forma ou de outra. A idolatria não é apenas curvar-se diante de imagens esculpidas. A essência dela reside em depositar confiança em qualquer outro que não seja o grande Deus invisível. Podemos facilmente fazer de nós mesmos deuses da nossa experiência, da nossa riqueza, dos nossos talentos. Podemos fazer ídolos dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos amigos. Podemos fazer de qualquer coisa um Deus, valorizando-o mais do que valorizamos nosso Salvador, ou confiando nele além de nosso Deus, ou recusando-nos a confiar nele sem ela. Você pode fazer dos meios da graça um Deus, quando você pensa mais nos meios da graça do que em Deus e na graça dos meios. Você pode fazer da sua Bíblia um Deus, quando pensa que a leitura dela, a parte da iluminação do Espírito Santo, será tudo o que você precisa. E então você vê que é muito fácil para o homem cair na idolatria. A cura para este mal reside em termos um Deus vivo sempre diante de nós. Se você esquecer o Deus vivo, você se tornará um Deus ídolo. É uma necessidade da sua natureza que você tenha algum tipo de Deus, e para evitar ter um Deus estranho, você deve confiar, apegar-se e amar a Jeová, o único Deus vivo e verdadeiro. O homem que tem Cristo diante de si não precisa de crucifixo. O homem que se aproxima de Deus por meio de Jesus Cristo não necessita da intercessão da Virgem Maria, nem dos santos e dos anjos. O homem que colocou o Senhor sempre diante de si não deseja símbolos da presença de Jeová. Na verdade, ele se lembra das palavras de Moisés aos filhos de Israel. Portanto, tendes cuidado de vós mesmos, porque não vistes nenhuma semelhança no dia em que o Senhor vos falou em Herobe, do meio do fogo, para que não vos corrompais e façais para vós imagens de escultura, semelhança de figura alguma, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de qualquer animal que esteja na terra, a semelhança de qualquer ave alada que voa no ar, a semelhança de qualquer coisa que rasteja sobre a terra, a semelhança de qualquer peixe que está nas águas abaixo da terra, e para que não levanteis os olhos para o céu, e quando você vê o sol, a lua e as estrelas, até mesmo todo o exército do céu, deve ser levado a adorá-los e servi-los, que o Senhor seu Deus dividiu entre todas as nações sobre todo o céu. Tal homem tem medo, às vezes, se houver algo semelhante às suas orações, para que sua mente não seja desviada da adoração a Deus, que é o Espírito e em verdade. Ele, portanto, geralmente busca grande simplicidade de adoração, pois um ritual ornamentado é uma pedra de tropeço para ele, embora haja alguns que pensam que isso é uma ajuda para eles. Isso apenas atrapalha e, portanto, ele o rejeita. Oh, que Deus possa sempre nos manter livres de toda idolatria pelo seu bom Espírito, capacitando-nos a adorá-lo em espírito e em verdade. Então, essas palavras seriam cumpridas em nossa experiência. Não haverá Deus estranho em vós, nem adorareis Deus estranho. Quem aprendeu a confiar no Criador não vai querer confiar na criatura. Aquele que se manteve na rocha dos séculos não será tentado a apoiar-se na cana quebrada da força humana. Quem se apoiará numa nuvem quando sua defesa pode ser a munição de rochas estupendas? Quem desejará alimentar-se de névoa depois de ter comido o verdadeiro pão que desce do céu? Deus, o verdadeiro Deus, expulsa todos os deuses estranhos. Em nosso texto,
Temos Deus chegando muito perto de seu povo e aproximando-se deles para encorajá-los a se aproximarem dele. Temos o Senhor falando com eles para que possam falar com ele. Ele abre sua boca para eles, para que eles possam abrir a boca para ele. O texto contém um encorajamento e dois argumentos para isso. Eles serão as nossas duas divisões. Primeiro, Deus encorajando o seu povo. E, em segundo lugar, Deus usando dois grandes argumentos. Veja, a exortação está imprensada entre dois argumentos. A primeira é: eu sou o Senhor, eu sou Jeová, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Depois vem a exortação: abre bem a boca, e isso é seguido pelo outro argumento: eu vou preenchê-lo. Há uma boa razão de fato para abrir bem a boca quando Deus prometeu enchê-la. Primeiro, para começar, então, a exortação do sermão será aquela que encontramos no texto, em que ouvimos Deus encorajando o seu povo, dizendo: abre bem a boca. Suponho que o Senhor pretende com esta exortação, antes de tudo, ajudar-nos a livrar-nos da influência paralisante do medo. Um homem, na presença de alguém que teme, não pode falar com ousadia. E se ele foi culpado de algum grande crime e está diante de alguém que considera seu juiz, ele é como o homem da parábola de Nosso Senhor, sem palavras. Um homem de joelhos, consciente do seu pecado, temendo a justiça de Deus, seria naturalmente incapaz de falar. E para encorajá-lo, Deus diz: abre a boca, não tenha medo, abre bem a boca. Expõe os argumentos que podem ser extraídos da cruz de Cristo. Abra bem a boca. Dirijo-me a algum filho de Deus, ou melhor, a alguém que mal sabe se é filho de Deus ou não, mas que quer sê-lo. Você sente que não consegue orar? Deus aqui encoraja você a suplicar a Ele. Ele diz: abra a boca. Seus olhos estão cheios de lágrimas, ou talvez você deseje que sim. Seu coração está cheio de tristeza, mas você não consegue encontrar expressões para seus sentimentos. Você tem medo de vir diante do Senhor. Você não ousa segurar as pontas do altar. Você acha que seria uma presunção de sua parte olhar para Cristo e esperar por misericórdia. Então, aí está você, mudo diante de Deus. Mas, inclinando-se sobre você em infinita compaixão, o grande Pai diz: abra sua boca. Fale, meu filho. Meus ouvidos estão esperando para ouvir o seu clamor. Estou pronto para atender seu pedido. Oh, não fique calado diante de mim. Despeje, derrame seu coração como água em minha presença. Vire-o de cabeça para baixo e até a última gota deixa tudo fluir diante de mim. Não reserve nada diante de mim. Agora, acho que essa exortação significa exatamente isso. Em seguida, abra bem a boca, isto é, fale livremente em oração a Deus. Não seja prejudicado em suas súplicas. Conheço filhos de Deus que sentiram um terrível temor na presença do Senhor, o que é um sentimento muito apropriado até certo ponto, mas tiveram um medo que os levou à escravidão. E a escravidão é um triste mal. Precisamos de liberdade e liberdade de acesso a Deus quando nos aproximamos do propiciatório. E o Senhor, portanto, encoraja seu povo a se libertar de todas as suas algemas quando ele diz: abre bem a boca. Há muitas orações que não seriam correto fazer em público, mas elas são muito queridas aos ouvidos de Deus em particular. Acredito que existem orações proferidas por homens piedosos, crentes sem instrução e analfabetos, que podem provocar um sorriso em nós, mas são aceitas no amado e recebidas como boas e súplicas diante do Senhor. Abra bem a boca. Se você não pode orar como gostaria, ore como puder, mas liberte-se com seu Pai Celestial. Seja ousado com seu Senhor. Livre-se de todas as reservas e não esconda nada dele. Abram seus corações diante dele. Vocês não podem esconder nada dele.
Não tentem fazer isso. Comunique livremente com o Senhor como um amigo fala com um amigo ou com uma criança se dirige ao pai. Você não está agora diante de seu juiz. Você não está diante de um inimigo. Você não está diante de alguém que irá criticá-lo duramente e despedaçá-lo. O Senhor é todo amor e gentileza para aqueles que buscam sua face. Então, abra bem a boca. O que você fez? O que você precisa? O que é que sua alma anseia? O que é que leva você ao desespero? Abra bem a boca, deixe tudo sair. Não esconda nada do seu Deus. Deixe o seu coração marchar pelas portas abertas dos seus lábios, pois Deus está esperando para ouvir a sua petição. A exortação do texto significa, então, livre-se de todo medo e também exercer uma santa ousadia de familiaridade e liberdade na presença do Altíssimo. Você não acha, entretanto, que isso significa algo mais do que isso? Também deve significar pedir grandes coisas. Abra bem a boca. Agora observe isso. Quanto maior for o que você pede, mais certeza você terá de obtê-lo. Com os homens, geralmente, quanto menor o favor que você deseja, maior a probabilidade de você obtê-lo. Mas com Deus é o contrário. Quanto maior for o presente que você pede, mais certeza você terá de tê-lo. Não há nada maior para pedir do que Cristo, e você pode ter Cristo para pedir, pois Deus já o deu a todos os que creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você pedir riqueza, poderá não obtê-la, pois é algo pequeno e insignificante que o Senhor pode não se importar em lhe dar. Mas se você pedir a vida eterna, você a terá, pois isso é uma grande coisa, e Deus se deleita em dar as maiores bênçãos àqueles que vêm a Ele por Cristo Jesus, para que o que pode parecer um obstáculo agora encoraje. Deus pode ouvi-lo se você não conseguir abrir a boca, pois Ele pode ouvir os gemidos interiores do seu coração. Mas você pode ter certeza de que Ele o ouvirá se você abrir bem a boca. O seu pecado é grande? Use isso como argumento. Diga como Davi: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque é grande. Você está em uma situação muito triste? Você está espiritualmente falido? Então, defenda a sua pobreza. Não há apelo igual a Deus. Você se sente vazio? Pleiteie seu vazio. Quanto mais urgente for sua necessidade, mais segura será a misericórdia para aliviá-lo. Quanto maior for a sua necessidade, mais pronto estará Deus para vir até você. Se, ao passar pela cidade, vejo uma carruagem de médico correndo em grande velocidade, não creio que o médico esteja dirigindo-se a uma pessoa que só tem dor de dente. Eu imagino que alguém, em situação extrema, tenha mandado chamá-lo às pressas para curá-lo, se possível, de uma doença grave. E quando Deus monta um querubim e voa, sim, voa nas asas do vento, ele está vindo para aliviar uma grande necessidade de seu povo. Ao homem que tem uma grande necessidade, Deus diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. Peça grandes coisas. O povo de Deus precisa ser ensinado a pedir grandes coisas. Essa foi uma nobre declaração de William Carey. Tente grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Quanto menos você espera do homem, melhor. Mas quanto mais você espera de Deus, mais você provavelmente receberá. Procure grandes coisas dele e vá até ele com grandes pedidos. Você está vindo para um rei, grandes petições com você traz. Nosso texto deve significar isso, não é verdade? Pedir grandes coisas? Penso que isso também significa, em quarto lugar, que devemos sentir desejos intensos. Abra sua boca. Foi notado que sempre que um homem fala com grande seriedade, ele abre bem a boca. Lemos nos evangelhos
que quando nosso Senhor subiu a uma montanha e estava assentado, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele abriu a boca e os ensinou, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, e assim por diante. Alguém observou que era totalmente desnecessário dizer que ele abriu a boca, pois como poderia ele pregar sem fazê-lo? Mas outra pessoa, mais sábia, respondeu: Ó, se você entrar em muitas igrejas e capelas, poderá ver o que foi feito. Quando um homem não fala distinta e claramente, ele não abre a boca, mas quando ele é enfático e sincero em seu discurso, ele deve abrir bem a boca. O Senhor exorta-nos a sermos sinceros quando diz: abre bem a tua boca. As chamadas orações frias não são orações reais, são antes súplicas a serem negadas. Toda a sua força funciona ao contrário. Devemos orar com fervor, importunação, reiteração, se quisermos prevalecer com Deus. Devemos dizer: não te deixarei ir, a menos que me abençoe. O Senhor adora esse tipo de súplica. Não há música nos ouvidos de Deus que seja mais doce vinda de seu Filho do que um clamor alto e sincero. Deus se deleita em ouvir a aldrava da oração martelando na porta da misericórdia. Se você for negado 6 vezes, vá pela 7ª vez e bata, bata e bata, cada vez com maior veemência, se quiser ser ouvido. Abra bem a boca. Ó, queridos ouvintes, alguns de vocês têm buscado um pouco o Senhor ultimamente e não o encontraram. Não, mas ele não é um Deus pequeno para ser um pouco procurado. E quando todo o seu coração e alma vão atrás dele. Quando você estiver profundamente ansioso e extremamente exercitado e solenemente sincero, então este grande Deus lhe dará a sua grande salvação. Ó, se você abrisse bem a boca, clame a Ele. Não quero dizer com o volume real da voz, mas com o volume da voz do coração que será ouvida no céu. Às vezes, quando chove muito e o servo não chega muito rápido à porta, você dá um puxão na campainha que ela toca por toda a casa. Agora, dê um toque como aquele no portão do céu. Uma tempestade está forte e você não pode suportar esperar lá fora, no meio da tempestade. Puxe o sino como se fosse puxar o próprio céu para baixo. Dê um anel que pareça dizer: devo entrar, amor infinito, devo possuí-lo, misericórdia soberana, devo recebê-lo. Eu morro, pereço, estou perdido para sempre, a menos que você venha a mim, meu Deus. Abra bem a boca, então ele certamente a preencherá. Mais uma vez, penso que esta exortação significa exercer uma grande expectativa. Eu, inadvertidamente, toquei nesse ponto agora há pouco. A figura é, sem dúvida, tirada de um ninho de pássaro. Você já viu os passarinhos dentro de um ninho esperando que a mãe viesse alimentá-los? Se você já espiou e eles o confundiram com a mãe, como eles eram? Ora, eles pareciam uma massa de boca. Eles abriram a boca o máximo que puderam e é realmente surpreendente como um passarinho consegue abrir a boca. A mãe está prestes a trazer uma minhoca ou alguma outra coisa para ele se alimentar. O passarinho está faminto e não pode receber comida de outra forma a não ser abrindo a boca. E sua fome faz com que ele sinta como se sua boca não tivesse metade da largura suficiente e, portanto, pelo menos a torna tão larga quanto pode quando o pássaro progenitor se aproxima dele. O pai ou a mãe que trabalhou duro e trabalhando o dia todo para satisfazê-lo suas necessidades. Eles trabalham, pobres criaturinhas, e com que rapidez e frequência voam de um lado para o outro. Eles parecem dizer a seus pequeninos: nós vamos enchê-los, abram bem a boca e nós os encheremos. Quanto a vocês, pobres almas, que boca vocês têm, basta abri-la. Quero dizer, quais são as necessidades que você tem? Eu lhe digo que suas necessidades são tão grandes
que se todos os santos na terra e todos os anjos no céu juntassem suas provisões e dissessem: nós vamos supri-lo, eles empreenderiam uma tarefa totalmente além de seu poder. Ninguém, exceto o próprio Deus, pode preencher o coração humano. Só Ele pode realmente dizer: abra bem a sua boca e eu a encherei. Cristo o preencherá, por maior que seja o seu senso de pecado e a sua necessidade de perdão. O Pai a preencherá, por maior que seja a sua dor por ter saído de sua casa. O Espírito Santo irá enchê-lo, por mais longa que seja a sua morte no pecado, por maior que seja a sua alienação de Deus. Ninguém, exceto a Trindade, pode preencher o coração do homem. Foi uma das frases curiosas de Quarles que o coração era um triângulo e o mundo um globo, e diz ele: um globo nunca pode preencher um triângulo, e ninguém, exceto a Trindade, pode preencher o coração do homem. Por mais curioso que seja o ditado, a verdade de Deus que ele incorpora é absolutamente certa. Abram bem a sua boca e eu a encherei, diz Deus. Espere exatamente isto, que Deus lhe dará, em resposta à oração, tudo o que você precisa. Eu o preencherei. Alguém citando erroneamente esse texto diz: vou preenchê-lo abundantemente. O que você quer com o seu abundantemente? A palavra de Deus é grande o suficiente sem nenhum dos seus advérbios. Eu vou preenchê-lo. Se tiver preenchido, está cheio, e Deus vai encher você. Ele lhe dará tudo o que você precisa e tudo o que você pode precisar entre este lugar e os portões do céu. Abra bem a sua boca, consciente de sua necessidade urgente, e eu, diz Deus, suprirei todas as suas necessidades, de acordo com as minhas riquezas na glória por Cristo Jesus. Abra bem a boca e eu a preencherei. Agora, apenas 2 ou 3 palavras aqui a respeito de argumentos que eu poderia usar para induzir os filhos de Deus a virem diante de sua presença pedindo grandes coisas. Primeiro, considere a grandeza de Deus. Você pode esperar grandes coisas daquele que fez os céus e a terra. Olhe para as estrelas, veja como o Senhor as jogou em punhados, e lembre-se de que todas as estrelas que são visíveis para você são apenas restos de poeira estrelar perto da porta da grande casa de Deus. Há um número infinito de mundos brilhantes que nossos telescópios nunca viram. Aquele que fez todas as coisas é grande em poder. Portanto, peça algo grandioso a Ele quando estiver diante dele em oração. Lembre-se também de sua bondade. Deus se deleita em dar. Você pode não estar pedindo a Ele que faça algo que irá irritá-lo. O Senhor não é um avarento que distribui miseravelmente suas moedas sob pressão. Ele é um Deus a quem é tão natural dar quanto o sol brilhar ou uma fonte fluir. Venha, então, a Ele com grandes petições, já que Ele é tão bom. Lembre-se também do canal pelo qual as misericórdias chegam até você. É Cristo Jesus, seu Senhor. Você está vindo ao Senhor por alguns centavos em nome de Cristo? Diga, você se satisfará pedindo dinheiro e moedas através do Senhor Jesus? Um propiciatório como este foi concebido para algo grandioso e glorioso. Um sacrifício como o de Cristo foi providenciado para as maiores necessidades dos homens. Abram bem a boca ao mencionar o nome de Jesus Cristo. Parece uma coisa pobre limitar-se em suas orações quando o nome que você invoca é o nome elevado acima de tudo no inferno, ou na terra, ou no céu. Anjos e homens, antes que caiam, e os demônios temem e voam. Observe a seguir que o Espírito Santo é o autor da verdadeira oração. Ele ajuda nossas enfermidades, e você gaguejará e gaguejará quando o Espírito Santo o ajudar? Você dirá sobre tal coisa: isso é grande demais para eu perguntar? O quê?
Quando o Espírito Santo lhe pede para pedir, ele não sabe o que é adequado para você pedir? Renda-se aos seus impulsos graciosos. Deixe-se levar pela corrente de súplicas, pela influência do Espírito, e peça o que quiser. É uma bela história que contam sobre Alexandre ter dado a um homem um presente que parecia grande demais. Então ele ficou com medo de que não pudesse ser dele, e então Alexandre disse: pode ser demais para você receber, mas não é demais para eu dar. Portanto, a misericórdia pode parecer grande demais para você ter, mas não é de forma alguma grande demais para Cristo lhe conceder. Abra bem a boca, então, enquanto você tem esse Pai, Filho e Espírito Santo a quem recorrer em oração. Abra bem a boca, pois suas necessidades são muito grandes. Eles são muito maiores do que você imagina. Portanto, não fique aquém de suas petições. Penso que se eu pudesse ter qualquer coisa que pedisse a qualquer amigo, estaria inclinando a ultrapassar um pouco as minhas necessidades em vez de ficar aquém delas. Certamente com Deus, que não se empobrece ao dar, nem enriquece ao reter, podemos tomar vastas liberdades. Abra bem a boca e eu a preencherei. Peça muito em oração, porque suas necessidades são muito grandes. Então, pense nas necessidades dos outros. Oh, quando penso no poder que a oração tem, gostaria de encorajar os irmãos e irmãs a fazerem grandes orações pela conversão de Londres, pelo estabelecimento da Igreja de Cristo no país e pela conversão da China, África e Índia. Abram bem a boca. Havia um que parecia ter grande poder na oração e muitas vezes li sua vida, mas acho que as orações que ele costumava fazer eram por um par de cavalos, ou por uma roupa nova, ou algo desse tipo. Ele sempre obtinha o que pedia, mas parece uma coisa miserável orar assim. É muito mais nobre orar, como Carey: Senhor, salva a China. Agora você pode pedir algo ótimo desta vez. Abra bem a boca, pois você tem um Deus tão grande para lidar com assuntos tão importantes. Você pode pedir pequenas coisas quando precisa delas e é incentivado a fazê-lo, mas ainda assim não restringe seus pedidos a elas. Faça grandes coisas e peça grandes misericórdias para os outros, se você mesmo não estiver sob nenhuma grande necessidade. Lembre-se, mais uma vez, das grandiosas e preciosas promessas de Deus. Como vocês podem orar na escala certa se estão sempre orando com restrições em si mesmos? Oh, queridos amigos, as promessas de Deus não são estreitas, são promessas extremamente grandes e preciosas. Você nunca os mediu completamente. Venha então, de boca aberta, e peça grandes coisas ao seu Pai que está nos céus. Assim, eu, até certo ponto, lidei com a exortação do texto, mas não posso fazer muito com ela. É apenas o Espírito Santo que pode sussurrar eficazmente em seu ouvido e coração. Abra bem a boca. Agora, em segundo lugar, observe Deus usando grandes argumentos sobre os quais falarei apenas brevemente. Um é colocado antes da exortação e outro depois, para mantê-la com um acompanhante de cada lado. A primeira razão pela qual você deve abrir bem a boca é por causa do que Deus fez. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Você se lembra de onde essas palavras ocorrem, não é? Eles estão registrados muito solenemente no capítulo 20 do Êxodo, no início dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, deuses diante de mim. E agora, as mesmas palavras solenes vêm antes de uma promessa, como se Deus fizesse este preceito tão solene quanto a sua lei e confirmasse a promessa com todas as solenidades com as quais ele estabeleceu a aliança. Abra bem a boca. Ele diz: Filho de Deus, este texto pertence exclusivamente a você. Eu sou Jeová, seu Deus. O Senhor tem uma eleição de graça. Ele tem um povo peculiar que ele escolheu para si mesmo, e eles manifestarão seu louvor.
Deus é o Deus do seu povo. Eu sou Jeová, seu Deus, diz ele. Se ele não é o Deus dos outros, ainda assim ele é o seu Deus. Ele se revelou a você. Ele escolheu você e você o escolheu. Agora, você não pode abrir bem a sua boca para o seu próprio Deus, para Jeová, o grande, eu sou, o ilimitado, o infinito, o Deus Todo-Poderoso. Você não pode falar livremente para ele? E então é acrescentado: eu sou Jeová, seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Agora, essa é a maior coisa que Deus poderia fazer pelo seu povo. E se ele fez isso, não fará as coisas menores? Oh, que libertação maravilhosa foi aquela, quando, com a mão erguida e o braço estendido, ele trouxe seu povo, apesar de toda a oposição do faraó. Com terríveis pragas, ele quebrou o poder do orgulhoso monarca, mas quanto a seu povo, ele os conduziu como ovelhas e os conduziu a uma liberdade gloriosa, e esmagou a cavalaria do Egito no Mar Vermelho, para que nunca mais pudessem persegui-los os israelitas, nem perturbá-los em sua marcha no deserto em direção à terra que Deus lhes havia prometido. Bem, o Senhor fez exatamente o mesmo tipo de coisa por todo o seu povo. Ele nos tirou da nossa escravidão espiritual. Comemos o cordeiro pascal, aspergimos o sangue, escapamos do anjo destruidor. Não estamos mais sob o poder do pecado e de Satanás. O Senhor nos libertou. E quanto aos nossos pecados, as profundezas os cobriram. Não sobrou nenhum deles. Eles afundaram como uma pedra. Glória a Deus pelo que ele fez. Se isso não nos levar a abrir bem a boca em oração, o que o fará? Ah, suspira uma pobre alma. Ele nunca fez isso por mim. Ainda sou um escravo. Se ele fez isso pelos outros, tem esperança de que Deus ouvirá a oração e salvará você, visto que ele salvou outros. Você já percebeu, nos velhos tempos da escravidão, nos estados do sul da América, como e quando um escravo escapava, outros ouviam que ele havia seguido a estrela polar e assim ganhado a liberdade, e todos eles tiveram esperança? Bem, agora, se o Senhor tirou alguns de nós da escravidão, tem esperança, vocês que ainda estão acorrentados. Deus pode te livrar. Peça a Ele para fazer isso. Abre bem a boca. Ao chegar em casa, clame a Deus em seu quarto. Melhor ainda, aqui em seu banco, faça uma oração por salvação e liberdade. E se precisar de uma palavra de conselho e conselho, venha para esta plataforma inferior e haverá algum amigo para falar com você e orar com você sobre sua alma. Apenas abra a boca, não fique envergonhado. Deus diz a você que ele tirou seu povo do Egito, e aquele que fez isso pode fazer qualquer coisa. Abra bem a sua boca e ele a preencherá. Mas o segundo argumento com o qual o texto termina diz respeito ao que Deus fará. Abra bem a boca e eu a preencherei. Eu vou preenchê-lo. Reza a história. Não sei até que ponto é verdade, mas lembro-me de a ter lido muito bem que o Shah da Pérsia, um homem totalmente estranho, numa ocasião disse a uma pessoa que o tinha agradado muito: abre a boca. E quando abriu a boca, o chá começou a enchê-la de diamantes, esmeraldas, rubis e todo tipo de pedras preciosas. Tenho certeza moral de que o homem abriu bem a boca. Não sei qual seja a sua opinião, mas tenho a firme convicção de que quando ele descobriu que tal tesouro estava sendo colocado em sua boca, ele fez tão grande quanto poderia ser, bonito ou não. Você não faria o mesmo se tivesse essa oportunidade? Suponha que sua boca estivesse cheia de soberanos e você estivesse em extrema pobreza. Você não abriria a boca? Isso levaria um homem a abrir bem a boca se ouvisse o chá dizer: vou enchê-lo. Agora, o Senhor diz a cada um de seu povo, a quem ele tanto favoreceu: abre bem a tua boca e eu a encherei. Suponha que você abre bem a boca em oração. Não posso, diz um. Bem,
Abra sua boca e Deus a encherá de oração. E então, quando você tiver feito a oração que Ele lhe deu, Ele a encherá de resposta. Deus dá a oração e também a resposta à oração. Apenas abra a boca e, por assim dizer, crie um vácuo para Deus preencher. Deus adora procurar o vazio onde Ele possa guardar sua graça. Quando você tiver feito isso, abra a boca para elogiar. É maravilhoso quando o homem começa a louvar a Deus, como o louvor continua chegando. O louvor a Deus é algo como o progresso do peregrino, do Sr. Bunyan. Ele começa a escrever, diz ele, e não sabe como escreveu tanto, mas diz curiosamente: quando eu puxei, veio. E você descobrirá que é assim com o louvor de Deus. Louve-o e você o louvará. Se você não o louvar, você nunca o louvará. Se você não começar, você nunca continuará. Mas uma vez abertas as comportas da gratidão, as correntes fluirão mais e mais copiosamente a cada hora. Abra bem a boca e eu a preencherei. O mesmo acontece ao comparar nosso testemunho a respeito da bondade de Deus. Às vezes, nós que somos pregadores temos que clamar: o que diremos ao povo? Vejo aqui alguns queridos irmãos que, ouso dizer, chegam como eu a um estado de extrema pobreza. Eles dizem: de onde tiraremos o próximo sermão? Bem, vá em nome de Deus e diga que Ele lhe ordena, e Ele lhe contará mais. Abra bem a sua boca, e Ele a preencherá. Preste testemunho do que o Senhor fez pela sua alma, do seu jeito, e Ele terá prazer em encher a sua boca com a sua boa palavra, para que você pronuncie abundantemente a memória de sua grande bondade. Agora então, vamos todos chegar diante de Deus de boca aberta, seja qual for o estado de espírito em que estejamos. Se não pudermos orar, vamos abrir a boca e ofegar, como Davi fez quando disse: como o servo suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então vamos chegar diante do nosso Deus, você que sente que não consegue falar e mal consegue pensar. Venha com a boca bem aberta e fique aí diante de Deus. Ou seja, como o passarinho em seu ninho. Abra a boca para o céu. Observe como a terra ressecada em tempos de seca racha e abre a boca para a chuva. Deixe seu coração ressecado começar a orar na presença de seu Deus e assim pedir sua graça. Que Deus nos dê desejos poderosos. Lemos sobre Daniel, na margem da nossa Bíblia, em vez de um homem muito amado, um homem de desejos. Ele era um homem de grandes desejos. E se formos como ele neste aspecto, em breve seremos grandemente abençoados e Deus será grandemente glorificado. Que assim seja, pelo amor do seu grande nome. Amém.